Oi, oi, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Chegamos no nosso terceiro dia. Vamos falar sobre eu versus o mundo. Deixa eu colocar umas coisinhas ali pro lado, puxar isso pra cá. Gabi, boa noite. Vamos chamando o pessoal. Deixa eu pôr aqui o nosso título. Terceiro dia já. Hoje é eu versus o mundo versus eu. Quanta coisa que dá pra falar. Eu tava aqui refletindo, fazendo material pra mandar pra vocês. E tava tentando me segurar de volta. Eu tô com esse conflito, porque eu quero conversar e falar sobre muitas coisas. E na verdade eu tenho que conseguir trazer o mais sucinto possível, né? Para não abrir tantas janelinhas para vocês. Trazer conteúdo com qualidade, mais aprofundado e menos tantas janelinhas. Então vamos lá, gente. Como vocês estão? Tudo certinho? Minha minha aguinha. Muito bem. Deixa eu me ajeitar. Ai. A nossa palavra hoje principal vai ser integração. Como que a gente se integra dentro desse... Oi, Brenda, boa noite, Silvia, Hilda, todo mundo, que bom que vocês estão aqui. Vão chamando as pessoas que vocês conhecem também. Letícia, querida, todos os clientes, olha que maravilha. Muito bem, a gente tem bastante coisa para conversar sobre esse tópico e eu queria que vocês também já colocassem dúvidas, que fosse um bate-papo mesmo, tá? Que senão vocês deixarem eu vou falando, eu sou influente. E aí eu vou conversando e no fim das contas não falo mais, escuto menos. Eu também quero escutar bastante vocês. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gosto de fazer a nossa sintonização, tá? Então, pra gente se sintonizar nesse momento e estar bem alinhados aí na nossa força. Acho que eu vou dar mais um minutinho para as pessoas entrarem, eu já faço agora. Vamos ver. Vou fazer agora. E aí depois quem vai entrando, ele vai... Oi, Lu, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? O que eu falo 18 horas? 18 horas já é boa noite ou ainda é boa tarde? É começo de noite, né? Então vamos lá, eu vou fazer a sintonização primeiro. E aí depois eu não preciso cortar pra gente poder falar do nosso conteúdo, tá bom? Essa sintonização não é uma meditação longa, mas é um ancoramento pra gente estar no aqui e agora. Então todo mundo que tá assistindo, que já assistiu nos outros 2 dias sabe como é, 2 minutinhos só. Eu peço que vocês fechem os olhos, que vocês respirem profundamente, que vocês tragam a energia de vocês pro aqui e agora. Toda vez que nós respiramos, inspiramos, nós vamos trazendo a nossa energia vital de volta para o nosso corpo físico, trazendo a nossa força. E é trazendo essa força que nós nos conectamos com os nossos mentores, com os anjos, arcanjos, os espíritos de luz que nos acompanham.
Em volta de nós vamos pedindo que seja selado, protegido, ancorado o amor divino, para que toda informação que saia da minha boca seja instrumento e que chegue exatamente o que precisa chegar a cada um de vocês, dentro dos seus processos de desenvolvimento, de cura. Que vocês possam estar receptivos, abertos e ancorados no amor divino. Visualize esse campo de energia amorosa, uma energia linda, translúcida, invadindo o cômodo onde você se encontra, todos os espaços, toda a sua casa, todo o seu corpo. Então, te centrando no aqui e agora, para que a gente possa começar esse bate-papo, esse momento de troca. Respire fundo. Quando se sentir à vontade, pode abrir os seus olhos. Muito bem. Só para a gente chegar juntos. Agora sim! Então vamos lá. Vamos conversar. Vamos entender quais insights a gente pode ter aí nesta noite. Muito bom, muito bom. Quando eu falo, gente, sobre eu versus o mundo, eu trouxe muitas janelas se abriram, que ele acabou que ficou um título muito amplo, né? Mas o primeiro conceito que eu queria colocar pra gente nessa noite é que a gente pudesse entender que o mundo, ele vem todas essas outras influências aí. Quando eu falo o mundo para nós, ele vem toda a parte espiritual, toda a nossa ancestralidade, todas essas cargas que nós recebemos. Então são as influências que nós recebemos e que naturalmente nós também damos, né? Porque a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro. E trazer essa consciência disso é trazer o entendimento de que nós estamos aqui nesse plano físico, mas que nós também temos toda a nossa carga ancestral, que eu sempre falo, e a carga espiritual também. Mas não só disso, que dentro da nossa configuração de planeta Terra, nós temos as informações que estão ao nosso acesso, vem comigo, as informações que vêm da minha alma, as informações de inconsciente coletivo. E aí sim, também lá em cima, as informações dos mestres, dos seres de luz. Então, se a gente fosse fazer numa roda, seriam várias rodas uma dentro da outra, partindo de mim, para a minha família, para a minha comunidade, para o meu inconsciente coletivo e para a espiritualidade como um todo. Então eu começo a expandir todas essas informações e começo a entender de que forma que isso chega até mim, de que forma que eu também levo tudo isso, que eu também compartilho. Algo que eu queria trazer para vocês de início é que tudo que a gente pensa, sente, fala, ele vem muito forte dentro dessa configuração que já está intrínseca em nós, né? E muitas vezes nós não nos damos conta do quanto a gente já vem nesse moldezinho e que o nosso caminho durante essa jornada é trazer muito dessa ruptura. Lembra que ontem eu falei muito de ruptura,
né? E hoje a nossa palavra é justamente a integração. E dentro dessa integração a gente tem o Yin e Yang também, né? Integrar como um todo. Foi-se o tempo onde a gente olhava para as questões e entendia que era preto ou branco, homem ou mulher, né? Bom ou ruim. Tudo depende de uma perspectiva diferente, depende da ótica que você está olhando. Tem uma atividade muito legal para a gente fazer em grupo, onde a gente coloca todas as pessoas reunidas, sentadas, e cada uma faz o desenho do mesmo objeto do que está no centro, mas sobre a sua ótica. E depois, quando as pessoas começam a olhar, elas percebem o quanto cada desenho é particular, porque cada um olhou a respeito de uma ótica diferente. E assim é a nossa jornada, assim é o mundo também com as nossas perspectivas. Mas não quer dizer que a ótica que eu estou colocando para vocês hoje à noite seja a verdade absoluta, porque não é. Eu tenho certeza que a gente vai trazer conversas muito profundas aqui e vocês também vão me mostrar outras óticas que também sejam completamente favoráveis e possíveis e tangíveis e coerentes. Então aqui o que eu trago para vocês nessa noite é uma perspectiva. Não gostaria que fosse dito como uma verdade, porque nada disso mais, não precisa mais ser com tanta rigidez como já foi. Hoje em dia a gente está nesse momento de desconstruir tudo para construir tudo de volta. Tá aí o nosso desafio de ter que refazer nossa rotina, de ter que reolhar para aspectos que talvez a gente achava que já tinha sido lidado. A gente estava falando de volta agora, nossa, eu ainda tenho que lidar com isso. Se voltou aquela pessoa que eu não falava há um tempão, voltou esse sentimento que eu já achei que tivesse lidado, voltou, porque a gente está tendo que reintegrar tudo isso. É a desconstrução para poder construir algo muito novo, muito sólido, muito mais consistente, porque precisamos desse caminho de mais firmeza para a gente poder seguir dentro dessa evolução que a gente está indo. E não é à toa que o mundo está nesta forma. Algo que eu queria colocar para vocês, a questão do nosso inconsciente coletivo, que eu sempre falo, que Jung estudava muito também, né? E a gente, se for buscar em literatura, é muito mais antigo do que a gente imagina. É que quando a gente olha, né, dentro dos níveis ali de evolução, dentro das camadas que a gente tem para essa espiritualidade, a gente tem esse inconsciente coletivo, que não necessariamente traz informações que sejam 100% corretas. Então vamos supor que aquele inconsciente coletivo onde me diz que dinheiro não dá em árvore é uma verdade para algumas pessoas, não para mim mais, mas que tá no inconsciente coletivo. Então ela acaba que fica como uma falsa verdade que também nos impede muitas vezes de alcançar certas coisas, ou que pessoas ricas são desonestas, ou que lugar de mulher é ter que arrumar casa, que o homem que tem que fazer tudo, tem que bancar o dinheiro, a mulher que tem que arrumar casa, todas essas questões, vamos supor, tô dando exemplos aqui bem simples, então nesse inconsciente coletivo. E agora, mais do que nunca, também está muito inserido nesse inconsciente coletivo essas questões negativas, de medo, de escassez, meu Deus, né? Se eu sair de casa, eu vou pegar o corona. E se eu for ali, não sei aonde, eu vou ficar doente. E não vai ter dinheiro e eu vou ser demitido. E aí a gente assiste televisão e aí fica com mais medo ainda. Por quê? Porque é isso que vende muitas vezes, né? Se a gente olhar nos meios de comunicação, são essas informações que são repetidas todos os dias, até se tornarem verdades. É por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento do que a gente está se alimentando em todos os níveis, no nível de comida mesmo, mas no mental, do emocional, do espiritual, para que a gente possa filtrar o que a gente está recebendo e ter mais consciência disso. Só que esse inconsciente coletivo, muitas vezes eu acesso ele sem saber que eu estou acessando. Então, até a atividade que eu preparei, que eu vou enviar para vocês depois, lá no grupo do Telegram, ela vem muito com autopercepção, para que a gente comece a se perceber
quais dessas informações eu tenho captado desse inconsciente coletivo, ou crenças da minha família, ou questões de traumas da minha juventude, da minha infância, e se isso realmente ainda merece ser perpetuado dentro da minha jornada, ou não, se isso já é algo que eu posso liberar e ir dando vazão, para que eu possa ressignificar e trazer um novo caminho, um novo sentido dentro da minha vida. Então a gente tem níveis, vamos colocar dessa forma, níveis de crenças diferentes. O primeiro nível são as crenças que eu tenho dessa vida. Então eu nasci e aí eu me configurei, o meu aplicativo, o aplicativo da minha vida dessa existência foi configurado com, de repente, um trauma lá quando eu era criança, aonde de repente o carro que eu tava andando bateu e eu me machuquei e era noite. E aí agora eu tenho a crença, eu tenho medo de que se eu andar de carro à noite vai bater o carro e eu vou me machucar de volta. Mas isso é um padrão inconsciente que eu já criei nesta vida. Então esse é o primeiro nível de crença, essas que estão aqui nessa existência. Traumas, fissuras. Lembrando que a gente consegue criar crenças de duas formas. Eu não sei se acho que eu não falei isso ainda aqui na live. Talvez, enfim. Forte impacto emocional. Então, normalmente é um trauma, uma fissura. Fui sequestrada quando era criança. Me criou um forte impacto emocional. Todas as vezes que eu ia estudar tinha briga, choro e discussão. E aí era algo muito forte. Pô, mas que merda, você é boa. Criei um forte impacto emocional. Eram traumas, fissuras, né? Então, eu vou sair, vou deixar o carro num lugar meio escuro à noite, volto, o carro tá arrombado. Então, tem um forte impacto emocional, porque eu levei um susto quando eu voltei e olhei todo o carro arreganhado, que tinham levado todas as coisas, e aí todas as vezes que eu vou sair à noite eu fico com medo de deixar o carro em um lugar escuro. Então, exemplos de forte impacto emocional. A outra forma de eu criar uma crença é quando eu tenho repetições. Então, todos os dias eu comecei a meditar de manhã. Todos os dias eu bebo bastante água. No começo eu precisei de um despertador, depois eu fui bebendo sozinha, passei a ter sede. Todos os dias eu tiro uma sonequinha depois do almoço. Então, repetição, ela me gera também uma crença. Então, são essas duas formas de eu gerar novas crenças, novos padrões, novos hábitos. Outro exemplo, daí não é um exemplo diferente, vamos supor assim. Se eu convivo com pessoas que só têm relacionamentos ruins, eu passo a acreditar que relacionamentos são sempre ruins. Se eu passo a me relacionar com pessoas que têm casamentos maravilhosos, equilibrados, bacanas, nananana, eu passo a ter o pensamento, a crença e começo a ter a modificação. Por quê? Porque daí eu passo a olhar. Então vamos supor, eu convivo lá muito com um casal que eu admiro. Convivi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 meses convivendo com aquele casal, eu passo a acreditar que aquela realidade sim é possível. E que de repente o que eu vivia já não faz mais sentido. E aí eu passo a olhar e falar, caraca, é possível, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter consciência do que a gente se alimenta, de como a gente recebe as informações do mundo lá fora. E uma dessas formas da gente receber é sim pelo nosso contágio social. Tem um autor que fala muito disso, que é o autor de Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não sou péssima com nomes, mas depois eu mando até o livro para vocês lá no Telegram. E ele tem esse estudo que é o estudo do contágio social. Então eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Vocês também são a média das 5 pessoas que vocês mais convivem. Então pare um segundinho e pense. Essas pessoas que eu mais convivo, hoje são pessoas que eu admiro? São pessoas... Muito obrigada, Rômulo! Eu não sou uma pessoa muito boa com nomes. Olha aí, todo mundo aí.
Muito bem. Estão fazendo a tarefa de casa, né? Nossa, Brenda também, todo mundo. Muito obrigada. Agora temos a abundância do nome do autor. Então, se eu ando com muita gente que são pessoas que estão quebradas financeiramente e eu tenho essa dificuldade, eu só vou passar a olhar para essas pessoas que têm dificuldade. E aí eu passo a acreditar também, o meu normal vai ser isso. Agora, se eu começo a conviver com pessoas que são muito abundantes, eu começo a olhar que uma pessoa pagou R$300 num vinho, fomos jantar e deu, sei lá, uma fortuna a conta, eu vou olhar e vou falar... Talvez isso possa me espantar no começo, mas depois eu vou entender que ele também pode ser uma realidade, que ele pode ser algo que tá tudo bem e são outras perspectivas. Então eu começo a trazer para minha vida o entendimento de que isso é possível. Eu começo a de repente entender que eu também posso merecer essas questões, né? Porque muito do que a gente... Mas é que eu vou entrar em crença, né? Mas muito do que a gente vive é de acordo com o que a gente acha que merece. Que é um outro ponto também, mas eu não vou me afundar nisso agora. Mas que são crenças que a gente vai construindo. Então tudo isso vem dessas crenças desse nível, desta vida. Esse contágio social é uma forma de fazer essa programação e o forte impacto emocional e a repetição nesta vida. Aqui, do meu nascimento para cá. Tá? E essas crenças podem vir desde do ventre ali, sei lá, se eu tive alguma fissura, o meu neném vai ter vai sentir de alguma forma isso também dentro do meu ventre, tá? A outra parte é quando eu recebo da minha ancestralidade, essa carga da minha ancestralidade. Então, vovó passou fome, eu nunca passei, mas em alguns momentos eu sinto que não vai sobrar comida para eu comer tudo que eu gostaria de comer. Daí eu vou lá, coloco um pouquinho mais sem ter pensado, sem ter precisado fazer isso, mas achando que talvez não teria depois para comer. É um exemplo de crença de ancestralidade. Ou, todas as mulheres eram mulheres separadas. Tá, tudo bem, então como que eu faço agora para eu ficar casada? Porque se todas as gerações eram mulheres que não acreditavam em homens e os homens não prestavam e tal. Então agora eu venho reconfigurando essas crenças. Outro nível de crença é o nível histórico, que daí ele entra nesse inconsciente coletivo muito forte. Então, vamos pensar alguma coisa de guerra, que a gente não pode confiar no outro, que a gente não pode se abrir para as outras pessoas, família que tem ancestralidade que veio de fora. Nossa, Deus o livre, você não podia confiar na outra família, você tinha aquele sentimento de escassez, de abandono, são crenças que eram muito fortes, né? De deixar toda uma pátria para trás, então de ter esse sentimento de ser renegado, ou de ser abandonado, de ser injustiçado, muito forte. Então esse é um outro nível, seria o terceiro nível. E o último nível é o nível de alma, experiências que eu tive em outras vidas. Então em outra vida eu morri, uma cliente que eu tenho lá, morreu na senzala, passando fome. E aí também hoje come igual uma bezerra, né? Aí fomos olhar por que eu comia daquele jeito desesperadamente. É porque em outra vida teve essa questão de morrer de fome. Então hoje eu acreditava que também precisava comer incessantemente para conseguir estar bem ali, né? Quando via comida não tinha esse parâmetro, porque também lá na senzala foi muito negado, então hoje vinha com essa compulsão muito forte. Então quando eu começo a entender esses níveis de crença, eu começo a também poder me reconhecer, e aí eu começo a poder ter a autonomia de escolher querer seguir com isso ou não. E aí sim, eu tendo essa consciência de onde tá vindo essas crenças, o que eu quero caminhar com isso, o que eu não quero, eu consigo ter essa autonomia de entender de que forma que eu estou vivendo e de que forma que o mundo também está vivendo, para eu poder ter essa conexão, essa junção com isso tudo. Porque nós não somos separados. Eu coloquei eu versus o mundo, mas não existe eu versus o mundo. Sou eu, o mundo. Eu integro o mundo e o mundo me integra, eu faço parte do tudo.
Então, se eu estou feliz aqui em casa, a minha energia de felicidade ela vai reverberar para a Luciene, que mora lá no Xaxim, lá do outro lado da cidade, para minha tia Hilda que tá ali, que tá lá na praia hoje. Por quê? Porque nós somos energia, nós somos vibração. E a partir do momento que a gente passa a ter essa interpretação e essa certeza de que essa energia sim chega a todos os lugares, nós também temos essa consciência e essa possibilidade de ser um instrumento de transformação. Então, uma pessoa que é depressiva, ela influencia em até 3 quilômetros o raio na sua casa. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que não está legal. Por isso que muitas vezes a pessoa, para ela conseguir uma mudança, ela precisa sair do local que ela está inserida. Não só porque você vai mudar muitos dos seus gatilhos mentais. Porque se eu estou em outro lugar, eu preciso pensar em formas diferentes de agir, né? Mas também porque eu estou indo para um local com uma vibração diferente. Vamos supor que você esteja passando por uma doença. E é uma doença séria e tal. E aí você não está conseguindo ter uma evolução naquilo aonde você está. E aí você vai para uma clínica, fica lá 10, 15 dias, 20 dias, um mês naquela clínica. Você consegue um nível de melhora. Aí de repente você volta para casa, você baixa de volta. Por quê? Porque você tem a vibração da sua casa, que ela tem um ambiente que ela também estava inserida. Então, às vezes, esse ambiente também precisa ser harmonizado, ou então você precisa se mudar mesmo. Eu tenho um cliente que eu tenho plena convicção, assim, como que eu falo isso? Enfim, a casa dele é uma casa que não tem condições, assim, as memórias que estão na casa, os hábitos que ele tem lá dentro, é muito mais sofrido para ele ter que reconfigurar tudo isso nesse momento do que se ele fosse internado numa clínica de drogas. Por quê? E aí na volta ainda não voltasse para o mesmo lugar. Por quê? Porque a casa dele virou um gatilho da doença, um gatilho do sofrimento, um gatilho dessa baixa energia. Mas aí eu entro em outro ponto, né? Mas eu não... Voltando, basicamente isso que eu quero dizer, é porque nós somos energia. Então, independente de onde nós estamos, nós vamos influenciar e ser influenciados. E às vezes o ambiente que a gente está também é tão importante. Por isso que tem aquela passagem bíblica que fala: diga com quem andas que eu vou te dizer quem tu és, né? É a mesma coisa. Junta tanto o ambiente onde você está inserido, quanto o contágio social, que é as pessoas que você está se relacionando. Não importa, minha mãe sempre falava, não importa se você não vai usar droga, mas se você estiver andando com gente que usa droga, eu te arrebento. O pai, né? O pai e a mãe falavam. Mas era muito no sentido de, hoje, olhando da forma que eu trabalho, independente se eu não fosse usar, as pessoas que estivessem do meu lado, se estivessem usando, eles estariam num padrão de vibração mais baixo e eu estaria correspondendo àquele padrão também, né? Hoje eu consigo entender isso, mas na época eu achava, meu Deus do céu. E aí por isso que é tão importante. Então a gente vai moldando e a gente vai conseguindo ter esse entendimento. Louise, como que eu mudo a vibração da onde eu estou inserido? Então vamos supor assim, você está hoje em um lugar onde você não consegue se mudar, ou você não tem tanta autonomia. Então vamos supor que ou você não consegue se mudar, ou você está morando com seus pais ainda, por exemplo. Que acontece muito. Então, os meus pais não gostam dessas coisas, eles não querem mudar a forma que eles estão vivendo, e eu também não posso interferir, porque eu preciso respeitar a vontade deles, mas eu quero mudar de repente o meu ambiente. Então você pode trabalhar a energia do seu quarto, ou então se você não consegue se mudar de casa, você também tem condições de trabalhar a energia da sua casa. Eu até tô com um material que eu quero disponibilizar para vocês, mas eu preciso... Gente, eu tenho tanta coisa que eu quero disponibilizar para vocês, mas basicamente é trazer esse conteúdo para vocês poderem ter essas ferramentas na mão de vocês, para vocês fazerem isso sozinhos, para não dependerem só de mim.
né? Eu acho que é o caminho, vocês também podem fazer. Mas basicamente, quando a gente começa a mudar a nossa energia com o que a gente consome, com o que a gente vê, com o que a gente fala, a gente já tem grandes mudanças. No Feng Shui, se nós colocarmos, fizermos o reposicionamento de mobílias, de objetos, de coisas assim, a gente já muda o padrão de vibração. Então, não necessariamente você precisa estar com a configuração daquele quadro do lado direito, sentido norte, na janela, sabe? Não. Desmistifica isso. Não entendo dessa forma. Eu sou meio emblemática nesse quesito, mas é a minha forma de trabalhar e eu vejo que também dá resultado, tá? Então, pelos testes e clientes que eu já atendi e os antes e depois que eu vejo. Comecem a pegar os seus objetos e entender primeiro o que energia que isso me traz. É uma energia boa ou é uma energia ruim? Então, dentro da sua casa, às vezes você vai falar pra mim assim, Louise, mas os meus móveis são todos sobre medida. Alguém pensou nisso aí, eu ouvi esse pensamento. Você pode entrar dentro do seu cômodo e começar a trazer um novo padrão de música, de pensamento. Você pode sentar dentro daquele quarto. Quando eu entrei nessa casa que eu tô morando, algumas pessoas, poucas, conhecem aqui. Eu sentei, fechei os meus olhos e perguntei pra casa. Eu falei, casa, eu peço licença, eu gostaria de entender qual é a energia que tá vibrando nessa casa nesse momento. Eu comecei a ter os sentimentos, as sensações, as visões, mas isso não quer dizer que eu sou médium, isso não quer dizer que eu sou sensitiva, mas quer dizer que eu me conectei com a vibração do lugar. E aí eu entendi, tudo bem, essa vibração eu quero. Claro que tem fatores que são positivos e negativos, como tudo na vida. Então tem coisas que eu dei uma lapidada depois, dei uma limpada, e tem coisas que não. Que eu quero esta força deste espaço também para eu poder dar sequência dentro do que eu e o meu marido a gente se propôs para vir fazer nessa residência. Mas isso vocês também conseguem dentro do espaço de vocês e em todos os lugares que vocês forem. Então você entre dentro dos seus cômodos, feche os seus olhos e comece a trazer a sua respiração primeiro. E aí você vai conseguir se conectar com a vibração que está pulsando dentro desse lugar. E aí você consegue entender, isso é pesado? Começa com a simples pergunta, é leve ou é pesado? Gente, objetos. Então, um objeto simples, eu vou pegar meu cristal. Pego meu cristal. Eu pego meu cristal. Meu cristal tem uma energia boa ou ruim? É leve ou é pesado? Simples de responder. Você vai ter um sentimento. Se você tiver um sentimento, pesado. Se já tiver um outro olhar ali, tá gostosinho. E aí você consegue, é uma forma simples de você conseguir ir sentindo as energias. Eu, Louise, sinto muito em ombro, nas costas, dependendo do lugar que eu entro, eu falo, tá aqui, ó, começa a me pesar, eu sinto uma energia mais densa. Então a gente consegue fazer essa interpretação de como que eu estou me colocando dentro dos lugares também. Sabe quando a gente entra no lugar e fala assim, saí pesada de lá? Eu tinha isso quando eu ia em cemitério. Eu ia em cemitério, eu voltava e falava, eu não quero nem entrar com essa roupa em casa. Eu já chegava tirando, assim. Por quê? Porque eu achava pesado, eu achava que eu vinha com uma nhaca. Quer ver um dia que eu queria morrer, o dia que era dia de finados, eu fui na missa com a minha mãe, com a minha família, com as minhas tias, e a missa era dentro do cemitério. Você tinha que assistir sentado nas tumbas. Nas tumbas. Olha, eu tô no Egito. Nas lápides. Ai, que coisa horrorosa. Eu não aguentava, eu falava, não, eu vou esperar lá fora. Não, minha tia freira me puxava pela mão e falava, você vai ficar aqui, agora termina a missa. Jesus tá vendo que você não quer terminar de assistir a missa. Eu falava, tia, você não tá entendendo. 1h30 lá assistindo aquela missa sentada nas catatumbas, nas lápides.
era muito pesado, cheguei em casa, misericórdia, tomando banho e me sentindo mal. Por quê? Porque aquilo eu tava percebendo que não tava me fazendo bem. E a gente precisa ter essa percepção no nosso dia a dia, em todos os lugares. Quando a gente entra, quando a gente conhece alguém, quando a gente entra na casa de alguém, fazer a reverência, né, para os lugares. Então, tudo isso são formas da gente ir tendo essa sensibilidade dentro das energias. Então, quando a gente entende que sim, eu sou energia e os lugares onde eu frequento no mundo também são energia, eu vou começar a lidar não com a Paula ali, mas eu vou começar a lidar com o ser de luz que é a Paula, com a energia da Paula. Então, talvez hoje a Paula não tivesse na vitalidade melhor dela. Talvez ela esteja ali um pouquinho menos. Tudo bem, mas é um ser de luz do mesmo jeito. Talvez não está tão alinhadinha. Então, uma coisa que eu, Louise, cometia de erro, muitas vezes, eu olhava pra pessoa e julgava. Eu falava, nossa, olha lá, né? Tipo, vou atender um drogado hoje. Nossa, o cara usa cocaína o dia inteiro, como que vai ser? Vai ser pesado e tal. Não é esse o ponto. É uma energia densa que está ali, que ela pode ser limpa, pode ser harmonizada, mas antes disso existe um ser de luz que está perdido, né? Que está em sofrimento, que está mal e está precisando de ajuda. Então, são coisas diferentes. Quando a gente começa a entender essas questões, a gente também vai olhar para as pessoas que estão no nosso redor como outros seres de luz. E aí, só que talvez as pessoas estejam num momento que estejam mais pesadas, menos pesadas, mais leves, menos leve, né? Uma pessoa que está doente, ela está com a sua energia vital lá embaixo, o seu campo áurico lá embaixo, mas não quer dizer que ela não tenha uma divindade dentro dela. E aí eu começo a interpretar esse mundo lá fora de uma maneira diferente. Então olha a quantidade de coisa que eu falei aqui, eu já falei várias informações, vou tentar dividi-las para vocês de volta. Que nós temos as informações que nós temos dentro do nosso ser enquanto crença, essas informações que vêm a nível genético, a nível de alma e a nível de inconsciente coletivo. Então aí, para eu conseguir interpretar isso tudo, quem sou eu enquanto Louise? Lembra que vamos fazer a sequência das lives. Quem sou eu, Louise? Qual é a minha missão no mundo? Como eu me conecto com o meu ser de luz? E hoje como eu faço esse intercâmbio das energias dentro e fora da minha vida. Como eu me relaciono com as minhas crenças, com a minha energia e como eu me relaciono com essas energias do mundo. Então, falei primeiro desses níveis de crença, que são as minhas vibrações, as minhas energias, os meus pensamentos e sentimentos. E aí agora as energias que são do mundo lá fora. E aí como que eu integro tudo isso? Porque não é separado. Eu não vim morar nessa casa à toa, eu vim morar nessa casa porque eu tenho algo que eu preciso evoluir e ressoo com essa energia. Eu não estou me relacionando com a pessoa que eu me relaciono porque eu acho ele bonito. Não, é porque tem algo que também, mas porque tem algo que a gente pode construir e crescer, uma missão que a gente vai ter juntos. Então, enquanto energia, então todas as coisas que nós temos, nós precisamos perceber como eu estou interagindo com isso. Existe uma linha de estudo que foi feita no Afeganistão, e novamente eu não me lembro quem é o autor, mas que ela diz basicamente, eles fizeram uma comprovação onde eles levaram, digamos que 1% da população da localidade para fazer práticas de meditação naquela cidade durante uma semana. Durante essa uma semana, com essa prática, eles conseguiram ter, digamos que 80% a menos na taxa de mortalidade. Era uma zona muito violenta de guerra ali. Quando essas pessoas se retiraram, eles voltaram a ter os índices lá em cima novamente. E a comprovação que eles tiveram era o quanto aquelas pessoas meditando naquela localidade, eles conseguiram mudar o padrão de vibração daquela cidade. Então, isso num nível de cidade. A gente pode trabalhar isso num nível dentro da nossa casa, dentro da nossa vida.
nas nossas atitudes micro até o macro. Então lembra que a gente são vários círculos, um dentro do outro, e a gente é influenciado o tempo inteiro, de dentro para fora, de fora para dentro. Então por isso que é tão importante a gente estar com toda essa consciência para que a gente possa escolher qual é a forma que a gente quer viver, qual é a maneira que a gente quer agir, né? Com que tipo de pessoas nós queremos nos relacionar, que tipo de lugares nós queremos frequentar. Que mais? Então essa integração, não existe mais o bom e o ruim. O bom e o ruim existe dentro de todos nós. A luz e a sombra, o masculino e o feminino. Quantidade de pessoas, nós aqui, que a gente passa uma vida sofrendo, tentando ser algo que não é, que é o que eu estava falando ontem, gera doença. Por quê? Porque eu estou indo contra a minha essência, estou indo contra a minha energia vital. Então quando eu volto para mim, eu consigo ter esta força e aí integro e faço esse intercâmbio de energia de uma forma mais equilibrada com o todo. E sempre que eu estiver em desequilíbrio comigo, naturalmente eu vou estar em desequilíbrio com essas trocas, com o todo. Quer um exemplo? Se eu não estou em equilíbrio com uma amizade, se eu me permito que essa pessoa peça coisas de mim e eu faço, e de repente ela não me retribui, naturalmente eu tô me doando muito mais, não estou em equilíbrio, tô doando mais a minha energia do que recebendo, a minha energia tá baixando. Então, de alguma forma, eu também gero prejuízos para mim e para outra pessoa. Então, o tempo inteiro a gente pode gerar fatores bacanas ou fatores negativos para nós e para as outras pessoas. Então, todos os tipos de relacionamento, todos os tipos de integração, de relacionamento mesmo, de diálogo, de troca, ele precisa estar em equilíbrio entre ambas as partes. Ai, lá vem o meu Google. Muito bem. Lancet, vai, garotinho. Muito obrigada pela ajuda. E depois eu dou um bônus especial para vocês pela ajuda. Mas vocês entenderam? Tragam para mim agora as suas dúvidas, questionamentos, o que eu deixei aberto ainda que vocês querem que eu fale mais, para que a gente possa ir dando sequência aí nos nossos últimos minutos. Porque para mim aqui eu vou abrindo muitas outras janelinhas e às vezes falta, se tiver alguma coisa que falta eu arrematar, vocês me falem que eu falo mais sobre esse tópico. Mas vocês conseguiram entender minha linha de raciocínio? Quando eu falo de eu e o todo, a necessidade de nós estarmos integrados, a necessidade de nós estarmos conectados e de termos esse senso de responsabilidade com o micro para o macro e vice-versa. Então, gente, crenças da alma, tá? Crenças da alma, Rômulo, são as minhas crenças de outras vidas. Lembra que eu falei da mocinha que morreu na boate, o exemplo, que morreu na boate Kiss, e aí depois em outra encarnação ela foi num jantar, num restaurante à luz de velas, e não sabia porquê, mas ela estava se sentindo angustiada naquele lugar com vela, com fumaça, com aspecto de fogo. É um nível de crença que ela não se recorda, mas está a nível de alma. Então, os 4 níveis de crença, o último deles é o primeiro, as que eu construí nessa vida, os que vieram da minha ancestralidade, os que são do inconsciente coletivo, nível histórico, então, né, história do Brasil. Aí tem lá, no nosso caso, por exemplo, todo político é ladrão, é o inconsciente coletivo. E o último a nível de alma, então as informações e crenças que eu trouxe
dessas minhas outras vidas, desses outros tempos. Então, no caso, se eu, Louise, fui uma dona de casa, acho que na vida passada, retrasada, sei lá, que eu fiz isso eximiamente, mas só fui dona de casa. Então, hoje, para eu conseguir sair desse lugar de só querer ser dona de casa é um desafio. Por quê? Porque tá muito forte dentro de mim que a mulher precisa estar nesse lugar de servir, de naná, de cuidar, aquela coisa toda. Então, eu preciso ressignificar essas memórias, essas lembranças dessa última vida, dessas crenças. Então, e daí a gente, cada medo, cada sentimento, é por isso que na atividade de hoje, quando vocês baixarem o PDF, observem lá, deixa eu já até abrir aqui, observem lá que a atividade vai dizer assim para vocês, tá aqui, listem esses sentimentos, esses pensamentos, essas questões que vêm muito latente, para que vocês comecem a entender em quais desses níveis elas estão. Então, dependendo do nível que ela tiver, aí a gente começa também a ter possibilidade de ajuste, caiu minha internet aqui, mas a gente começa a ter a possibilidade de trazer uma mudança, né? Porque o primeiro passo disso tudo é ter a tomada de consciência. Eu sempre falo isso em todos os lugares, os dias, os tempos. Se eu não tiver noção, de repente, se você não tiver noção, se esse medo ele começou nessa vida, em outra vida, ele vai ficar mais pesado. E aí, como que vocês... sabia que eu precisava falar alguma coisa. Eu vou ensinar aqui, então não vai embora, calma, que é 1 minuto eu preciso ensinar como que você vai saber em qual desses níveis tá. Pera aí. Quem não acredita em vidas passadas, quem tem algum medo ou trauma, pode ser interpretado como? Na ancestralidade também. Não tem problema nenhum. Como traumas da sua linhagem. Exatamente, Brenda. Brenda é uma terapeuta já, ela e o Rômulo ali já estão podendo atender já. Da mesma forma, não tem problema nenhum. Porque muitas dessas questões, tanto é que é uma forma que a gente vai trazendo desse conteúdo. Então tem pessoas que não entendem vidas passadas, a gente intensifica mais como algo da sua ancestralidade, tá? Mais nesse sentido. Então vamos lá. Existe o teste muscular. Quem aqui conhece o teste muscular? Levanta a mão. O teste muscular ele é muito utilizado no Theta Healing, mas na internet, se você colocar que teste muscular, só isso eu coloquei esses tempos, ele apareceu muita coisa de academia, mas é muito no sentido de você conseguir fazer a sua... eu ensinei, né? Mas de você conseguir fazer a sua interpretação da onde está o nível de crença, tá? Então, lembrando, os 4 níveis de crença e um sentimento ou sensação que você tem. Então, todo mundo pega o seu dedinho e coloca fechadinho. E aí você vai pôr uma mãozinha dentro da outra assim, ó. Eu tenho que ficar com o dedo erguido mesmo, que se eu baixar aqui não fica visível. Mas você vai fazer assim. Tô ensinando agora. Vamos lá, Luciene. Coloca o dedinho desse jeito. E aí você vai fazer uma pressão no dedo de uma forma que ele fique apoiado um no outro, mas nem super aperta e nem deixa muito leve. Então deixa ele apoiado ali, fazendo uma leve pressão. Nos dois, uma leve pressão, a mesma pressão. Então você tá fazendo essa pressão e aí você vai falar assim, sim, sim, sim. Puxa e veja se ele fica preso ou se ele escapa. De volta. Coloca os dois, sim, e vai falar sim, sim, sim. 2 argolas, isso mesmo.
puxa, veja se ele fica preso ou se ele sai. E aí depois você vai falar não, não, não. Veja se ele vai abrir ou não. Em teoria, um fica mais aberto e o outro fica fechado. Sim, sim, sim. Não, não, não. O meu ele abre mais no sim e ele fecha mais no não. Vocês conseguiram? Façam um teste aí. Só no sim, sim, sim e no não, não, não. Fala sim, 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 puxa. Aí fala não, não, não e puxa. Veja se vocês sentem diferença e me mandem um joinha aí se conseguiram sentir diferença, por favor. Marina. Ótimo. Então tá. Então vocês conseguiram identificar aonde abre e aonde fecha. Então guardem essa informação. Aonde é o sim e aonde é o não. Então tá bom. Existe o padrão de cada um. E aí você vai perguntar: eu tenho a crença de... Um beijo pra você, querida. Boa noite. Eu tenho a crença de que dinheiro é sujo? Veja se ele abre ou fecha. Veja se sai o sim ou não pra vocês. Pergunta: eu tenho a crença de que dinheiro é sujo? Sim ou não? Tenho. Ai, tenho. Dá pra perguntar no pêndulo também, mas eu não vou abrir muita coisa aí pra vocês agora. Me digam se vocês conseguiram saber se tem ou não tem a crença. Então, tá. Então, eu vou deduzir que vocês já conseguiram saber se tem ou se não tem. Então, se você não tem, tenta outra crença. Pega outra coisa que você saiba que tem dificuldade aí. É que dinheiro normalmente é uma dificuldade comum, né? Eu tenho a crença de que... Uma crença... Tem muito terapeuta aqui? Essa crença não dá pra muita gente. Eu tenho a crença de que... Vai, Evelyn. Fala uma crença aí que todo mundo vai ter. Tenho a crença de que político é corrupto. Sim ou não? Talvez sim, talvez não. Sei lá, eu tenho a crença de que se eu casar, que casamento é difícil, que casamento é ruim. Alguma crença. Tente achar alguma crença que você tenha. Eu tenho a crença de que mulher não pode trabalhar. Às vezes tem. Então vamos supor lá. Então tá. Aí a partir do momento que você... Então, falar em público. Eu tenho a crença de que eu não posso falar em público. Tenho. Então tá. Então tenho a crença de que eu não posso falar em público. Medo de ladrão, tia. Então você vai colocar assim: eu tenho a crença de que sempre serei assaltada, de que sempre vou levar prejuízo, de que eu não posso confiar. Talvez seja essa, de que eu não possa confiar. Aí você identifica se você tem ou não tem a crença. Então pegaram uma crença que vocês têm, certo? Entendendo essa crença, então vamos lá. Eu tenho a crença de que eu não posso ter muito dinheiro. Eu tenho a crença de que mulher não pode trabalhar. Então tá. Há quanto tempo essa crença existe em mim? É desta vida? Não. É da minha ancestralidade? Sim, da minha ancestralidade. Há quantas gerações as mulheres vêm sentindo que não podem trabalhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito antigo. 8. Passou de 8. Muito antigo. Então,
o que que eu entendo disso? Eu vou fazer reverências e vou começar a trabalhar pela constelação familiar e fazer meditação e fazer afirmações, pedindo liberação e me desconectando dessa crença a nível familiar, a nível ancestral. Então, eu posso fazer uma reverência, eu posso fazer se vamos supor lá, eu não acredito em vidas passadas, né? Então, eu vou fazer uma novena para as mulheres da minha família, que mulheres não podem trabalhar. Então, eu vou fazer uma novena, pedindo a Deus, vou fazer um jejum, entende? Você vai usar isso dentro da sua religião. Ah, mas eu sou cristã, então faz um jejum, eu não sei direito, né? Eu não sou evangélica, mas faz algo que faça sentido pra você. O evangélico fala muito da... Ai, tem lá um nome, gente. Eu não lembro agora. Pra eu poder dar o exemplo pra essa moça aqui. Esta moça, cadê a moça? Como que é seu nome, meu anjo? Deixa eu olhar aqui em cima. Nossa, já tá lá em cima. Ali, pra Paula. Paula, você que não acredita. Isso, Virgília, você vai usar o que está sendo correspondente dentro da sua religião. Entendeu? Então, isso se tiver nível de ancestralidade. Ai, Louise, e se não tá? E se essa crença não veio dessa vida? Então, ó, se ela veio dessa vida, eu posso fazer uma microfisioterapia que libera a crença, posso fazer um Theta Healing que libera a crença, eu posso fazer uma hipnose, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma mesa radiônica, eu posso fazer... Ixi, você vai encontrar a terapia certa que é pra você. Isso eu sempre digo para as pessoas. Você tem terapia hoje em dia, o que mais tem? Tem nome, se você procurar tem nomes diferentes, mas aí você acha a que faz sentido para você no dia de hoje. Então essa é uma. Aí vidas passadas eu vou fazer liberação com essas vidas passadas, que eu também posso fazer pela mesa radiônica, posso fazer pela constelação familiar, posso fazer por um círculo de orações que eu queira, por uma novena, posso fazer sozinha, posso fazer em grupo, posso fazer do jeitinho que eu quiser. Tá? Se ela for a nível histórico, lá, inconsciente coletivo, inconsciente coletivo é a mesma coisa. Vou escolher me conectar com aquilo ou não. Vou fazendo essas liberações. Também posso fazer alguma terapia ou não para isso. E aí eu entro de nível de alma, que para quem acredita, a gente pode fazer liberações de vidas passadas. Então, o que acontece muitas vezes é que se eu... é de vidas passadas? Não. Essa crença dessa vida? Não. Essa crença é da minha ancestralidade? Não. Essa crença é nível histórico? Não. Essa crença é de outras vidas? Sim. Então é de outras vidas. Então o que eu posso fazer nessas outras vidas? Eu posso fazer apometria, eu posso fazer radiestesia, eu posso fazer Theta Healing, eu posso fazer as orações, eu posso fazer... de volta, uma infinidade de técnicas terapêuticas que vão liberar essas informações, essas crenças de outras vidas. E eu posso e devo também entender que se eu acredito em outras vidas, eu acredito que pode ter acontecido diversas vidas seguidas. Diversas vezes. Então, esse exercício de hoje, para vocês, o primeiro passo. Listem tudo, sem julgamento, frases que vocês pensam, nem que essa atividade demore... Ixi, gente, eu tenho 1 minuto. Nem que essa atividade demore 1 semana para vocês executarem. Mas vão listando. Tive esse insight, listo isso, conversei com tal pessoa, me senti aquilo, saí jantar fora, olhei pro preço, me senti super mal, que crença será que eu tenho aqui? Eu tenho a crença de que eu não mereço gastar R$100 num prato pra mim. Que dinheiro não... 30 segundos. Que dinheiro é sujo. Então, listem tudo isso, depois façam um teste para entender em que nível isso está.
E aí depois disso vocês conseguem ir entendendo que técnica, que forma, como que vocês vão liberando tudo isso do campo de vocês. Mas compreendam, isso é só estar no campo de vocês. Tem ainda o que está ressoando no mundo. E essa interdependência que é tão importante de estar conectado.